Oi, como vocês estão? Espero que todos bem para essa nova aula nossa. Mais uma aula que eu preparei com muito carinho. Sou Diana Ribeiro, cabelo preto, olho um pouquinho puxado, pele parda, 1,63 de altura. Conseguem me descrever aí um pouco mais do que isso? Vamos lá? Preparei com muito carinho e vamos à nossa aula que é o que interessa de língua portuguesa, mais um desafio para você aprender e colocar suas dúvidas pra gente, tá bom? Vamos à nossa aula? Então, gente, hoje nós vamos trabalhar o gênero narrativo, mas antes vamos focar em alguns aspectos do gênero narrativo. Por exemplo, são gêneros cuja base é a narração. Um narrador conta uma história fantasiosa ou baseada em um fato. Além disso, o gênero narrativo apresenta elementos da narrativa, ou seja, conta-se uma história com base em fatos ou a partir da nossa imaginação, da nossa fantasia, e os elementos da narrativa são personagens, tipo de narrador, o tempo, o espaço, o enredo, e nós vamos ao longo das nossas aulas focar nesses aspectos. Mas hoje nós vamos ao pesadelo. Meu Deus, o que é isso? A crônica chamada Pesadelo. Vamos ler? O pesadelo. Frio, tudo frio. Ela sentia o corpo se arrepiar pelo contato com a água que ia na cintura. Suas mãos tocaram a superfície e, olhando ao redor, ela só via a água. O lugar parecia uma área coberta de clube. A área das piscinas cobertas. O que estava fazendo ali, ela não sabia. Apenas estava ali. E a dor nos pés denunciava que há muito tempo. Mergulhando, ela começou a nadar, sentindo-se começar a fazer parte da água. Logo teve que retomar fôlego. Ficando de pé, ela continuava a só ver água. A piscina deve ser olímpica, pensou. Boiando de costas, ela nadou mais um pouco. Novamente, só água. O frio começava a incomodar. Os músculos pediam por descanso. Tentou nadar na direção diferente. Apenas água. Ela não podia sentar nem deitar. O corpo começou a doer. Na sua cabeça, os pensamentos se misturavam. Ela só queria achar uma borda, apenas um lugar onde não tivesse água. E se ela não achasse? E se morresse ali? E se morresse, do que morreria? Hipotermia? Fome? Ou simplesmente se afogaria? Estava cansada, com frio e com medo. Não queria morrer assim, sozinha. Gritou muitas e muitas vezes. Ninguém veio. Começou a sentir dor, todo o corpo pesar. A água tinha se tornado quase gelatinosa, tornando muito difícil se mover ali. As lágrimas dela se misturaram a tudo aquilo enquanto ela batia repetidamente na água. Fechando os olhos, ela já pensava em desistir quando... Helena, acorda, Helena. Teu celular tá tocando, eu posso atender? Quê? Ah, tá, não. Deixa que eu atendo, disse ela aliviada, passando as mãos nos cabelos molhados de suor. Depois sorriu dizendo: um sonho. E aí, o que é que você achou? O que é que você achou dessa crônica? Quem nunca teve um pesadelo? Vamos relembrar de tipo de narradores usando crônica pesadelo como exemplo. Mas antes vamos apresentar uma definição aqui de tipos de narrador. Ah, como eu gosto de narrador! O personagem, o narrador protagonista, ele é personagem da história que conta. Foca na primeira pessoa, ou usando eu ou nós. Nós fizemos, nós participamos. Eu sonhei, eu fiz, eu saí, eu corri, eu caí. Então ele conta tudo que ele quer, ou que ele imagina, ou que ele vivenciou, a partir do próprio eu, colocando-se dentro da história.
Às vezes ele é a vítima, às vezes ele pode ser o vilão, às vezes ele pode ser o mocinho ou a mocinha. Ele é o protagonista, é o personagem principal da história. Já o narrador testemunha ou o narrador observador, ele tem um outro ponto de vista. Qual é o ponto de vista? Ele narra a história que só observa. O foco é na terceira pessoa, ou seja, ele ou ela, aquela pessoa, as pessoas, observa como se uma cena estivesse acontecendo e eu estou aqui analisando essa cena e depois eu escrevo. Então, ele mantém-se do lado de fora da história. Todo o acontecimento, ela é colocado do ponto de vista do narrador observador, porque ele julga as situações, as cenas. Se em uma mesma cena duas pessoas estiverem observando e depois elas forem convidadas a descrever, a contar aquela história, elas vão contar de um ponto de vista ou de perspectivas diferentes. Bom, uma pessoa foi passando na rua e de repente ela quase cai. Quem estava na casa no segundo andar vai ter um ponto de vista daquela quase queda. Quem está na casa embaixo vai ter uma outra visão. Vai ter visão talvez mais detalhada. De cima, ele pode usar o cenário da rua toda para descrever. Quem está embaixo pode usar apenas a sua direção, né, para contar o que ela viu mais de perto, um pouco mais perto. Como assim? Pode contar com a riqueza de detalhes, se a pessoa chegou a se machucar, se a pessoa chegou a fazer algum ruído, como ai, ui, alguma coisa assim. Se a pessoa usou até uma palavra inadequada, se a pessoa. A expressão facial da pessoa, quem conta do ponto de vista de quem está mais próximo, vai contar talvez com mais riqueza de detalhe. Quem está do ponto de vista lá em cima vai ter uma visão mais ampla, mas talvez com menos riqueza de detalhe. Ele está contando a história como testemunha de um quase acidente, de uma quase queda. Podemos pensar dessa forma? Então ele é um observador, ele está do lado de fora da história. Aí nós vamos para o narrador onisciente. Eu sou encantada pelo narrador onisciente, porque ele é uma espécie de Deus das histórias. Ele sabe o que o sujeito, os personagens estão sentindo, pensando, o que eles vão falar, como eles se comportam, as reações emocionais que nem você que está de fora consegue perceber, mas ele faz essa leitura por você. Então, se tem uma cena de um amor não realizado, ele descreve o sentimento dos dois. E quem está de fora, que queria viver aquela história, que está na posição de invejoso, por exemplo, ele descreve exatamente as emoções e sentimentos daquele que inveja na história. E daquele que está apaixonado, daquele que tem um outro interesse, daquele que tem um caráter diferenciado. Ele consegue analisar os sentimentos, então ele é uma espécie de Deus das histórias, dos textos narrativos. Eu acho simplesmente fascinante, né? Ciente é aquele que sabe, onisciente é aquele que sabe absolutamente tudo. Então, quem constrói uma história dessa tem que ser capaz de fazer uma avaliação emocional das pessoas, uma avaliação psicológica das pessoas, prever determinadas reações verbais, expressões faciais, físicas, né, do corpo, como o corpo fala, como ele descreve tudo isso, o porquê que a pessoa reagiu, qual a emoção veio, o sentimento veio, para direcionar a pessoa naquela postura. Vou pensar dessa forma, vamos pensar assim. O narrador onisciente, usando o exemplo, a crônica Pesadelo. Tentou nadar numa direção diferente, apenas água. Ela não podia sentar nem deitar. O corpo começou a doer. Na sua cabeça, os pensamentos se misturavam. Opa! Olha aí, os pensamentos se misturavam. Como é que eu sei que aqui é narrador onisciente? Pelo simples fato de que eu não tenho como entrar na mente do personagem se eu não for narrador onisciente. Então, algumas pistas através da linguagem surgem, pensamentos se misturavam. Vamos ao segundo parágrafo desse recorte aqui. E se ela não achasse? E se morresse ali? E se morresse, do que morreria? Hipotermia? Fome? Ou simplesmente se afogaria? Nossa,
Como é que eu posso saber que a pessoa estava pensando isso? Porque eu sou justamente o famoso narrador onisciente. Isso é maravilhoso. Descrever o que o personagem passa, pensa e sente, entrando na mente do personagem, e o personagem não diz um ai. Olha só, não tem fala do personagem em nenhum momento aí. Vamos agora ao narrador personagem. Crônicas do amor inverso. O amor, quando se é sentido, é inexplicável. Isso é algo de que tento me convencer quando penso no amor que sinto pelos animais, crianças, idosos e pelas plantas. Seres que por natureza são frágeis e vulneráveis a todo tipo de ação humana, que tanto pode ser boa ou má. Certo dia, estava em casa e lá fora chovia e ventava muito. Desci do primeiro andar, onde moro, para falar com uma vizinha minha. No mesmo instante em que avistava um gatinho, mesclado de preto e branco, parado em meio à chuva. Entendi rapidamente o que acontecia. Ele estava doente, pois conhecendo os gatos como todos conhecem, não precisa ser expert nisso. Ele não gosta de água, principalmente fria. Desci com a minha amiga, com um pano na mão, peguei o gato como as mãos costumam a carregá-los, pela parte de trás do pescoço e levei-o para um lugar onde não chovia, embora ainda fosse na rua. Como ele estava decrépito, imaginei que dar-lhe comida poderia salvar-lhe da iminência da morte. Observe aqui. Certo dia estava. Está se referindo a ele. Eu estava. Antes da palavra estava aí, você pode entender que há um eu aí. Eu estava em casa e lá fora chovia e ventava muito. Desci. Eu desci do primeiro andar onde eu moro para falar com uma vizinha minha. Minha é a vizinha de quem fala, certo? É um pronome possessivo à vizinha dele. No mesmo instante em que avistava um gatinho. Quem avistava? Eu avistava um gatinho mesclado de preto e branco, parado em meio à chuva. Entendi rapidamente o que acontecia. Eu entendi. Quais são os elementos aqui que eu posso identificar o narrador personagem? Pelos verbos, pelos pronomes. Nós vamos para o que estudamos. Gêneros narrativos. São gêneros em que um narrador conta a história fantasiosa ou baseada em algum elemento real, algum fato, certo? Os elementos da narrativa que nós focamos aqui são os tipos de narrador, os tipos de narradores aqui. Bom, o narrador personagem é aquele que está envolvido na história, que ele conta a história que vivencia, ele relata, ele descreve, ele expressa. O narrador observador a partir do seu ponto de vista, mas ele não interfere nas ações dos personagens, ele não mexe na história, ele não move os acontecimentos e nem promove acontecimento nenhum, ele apenas conta o que vê. Já o narrador onisciente, que mergulha na alma de cada personagem, ele sabe o que o personagem sente, o que pensa, as reações emocionais, os sentimentos negativos e positivos, o que vai fazer, o que aquela expressão facial está querendo dizer, porque ele entra na mente do personagem e conta. É fascinante. Recorda-se de algum sonho que teve? Como foi? Aceita o desafio de nos contar? Que título você daria a esse sonho? Vamos lá. Você como personagem, você vai ser o narrador? Personagem? Você vai ser o narrador observador? Você vai ser o narrador onisciente? Então escolha, o desafio é maravilhoso.